Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 13. O que deve ser feito? O exército se dividiu diante de Egvene, que cavalgou em direção às colinas a sudeste de Kandor, onde em breve enfrentaria um inimigo que avançava. Ela liderava mais de 100 Aes Sedai, muitas delas da Aja Verde. As revisões táticas de Bryne foram rápidas e eficientes. Ele tinha algo melhor do que arqueiros para interromper uma investida, algo mais destrutivo do que cavalaria pesada para causar dano absoluto. Era hora de usá-lo. Duas outras forças menores de Aes Sedai abriram caminho para os flancos do exército. Essas colinas talvez tivessem sido outrora verdejantes e exuberantes. Agora, estavam amarelas e marrons, como se queimadas pela luz do sol. Ela tentou enxergar as vantagens. Pelo menos teria uma base segura. Embora o céu fosse interrompido por relâmpagos periódicos, a chuva parecia improvável. Os Trollocs que se aproximavam pareciam se estender infinitamente em ambas as direções. Embora o exército de Egvene fosse enorme, de repente pareceu minúsculo. Felizmente, Egvene tinha uma única vantagem: o exército Trolloc era movido pela necessidade de continuar avançando. Os exércitos Trolloc se desintegravam se não estivessem avançando constantemente. Começavam a brigar. Ficavam sem comida. O exército de Egvene era uma barreira no caminho deles. E uma isca. Os engendros das sombras não podiam se dar ao luxo de deixar uma força como a deles à solta, então Egvene os conduziria por um caminho que ela determinasse. Suas Aes Sedai chegaram à frente de batalha. Bryne havia dividido seu exército em grandes unidades de ataque altamente móveis para atacar os Trollocs onde e quando eles demonstrassem vulnerabilidade. A estrutura ofensiva das forças de Bryne parecia confundir os Trollocs. Pelo menos, era assim que Egvene interpretava a movimentação em suas fileiras, o movimento agitado, o aumento do barulho. Os Trollocs raramente precisavam se preocupar em ficar na defensiva. Os Trollocs atacavam, os humanos defendiam. Os humanos se preocupavam. Os humanos eram comida. Egvene chegou ao topo de uma colina baixa, observando a planície em Kandor, onde os Trollocs se aglomeravam, com suas Aes Sedai dispostas em uma longa fila de cada lado. Atrás deles, os homens do exército pareciam inseguros. Sabiam que Egvene e as outras eram Aes Sedai, e nenhum homem se sentia confortável perto de uma Aes Sedai. Egvene estendeu a mão para o lado e tirou algo longo, branco e fino do estojo de couro preso ao cinto. Uma vara canelada, o Saangreal de Vorá. Parecia confortável em sua mão, familiar. Embora só tivesse usado aquele Saangreal uma vez, sentia como se ele a tivesse reivindicado, e ela o tivesse. Durante a luta contra o Seanchan, aquela fora sua arma. Pela primeira vez, ela entendeu por que um soldado poderia sentir um vínculo com sua espada. O brilho do poder cintilava ao redor das mulheres na fila, como uma fileira de lanternas sendo acesas. Egvene abraçou a fonte e sentiu o poder único fluir para dentro dela como uma cachoeira, preenchendo-a e abrindo seus olhos. O mundo tornou-se mais doce, os aromas do óleo da armadura e da grama batida se intensificando. No abraço de Saidar, ela podia ver os sinais de cor que a sombra queria que eles ignorassem. A grama não estava toda morta, havia pequenos traços de verde, lascas onde a grama se agarrava à vida. Havia ratos do campo sob ela. Ela agora conseguia distinguir facilmente as ondulações na terra. Eles comiam as raízes moribundas e se agarravam à vida. Com um sorriso largo, ela puxou o poder único através da haste canelada. Dentro daquela torrente, ela estava sobre um mar de força e energia, cavalgando uma embarcação solitária e abraçando o vento. Os Trollocs finalmente se puseram em movimento. Eles rugiram, uma enorme onda de armas, dentes, fedor e olhos humanos demais. Talvez a Mirdraal tivesse visto Aes Sedai à frente e pensado em atacar e destruir os canalizadores humanos. As outras mulheres aguardavam o sinal de Egvene. Elas não estavam em um círculo. Um círculo era melhor para um fluxo concentrado e preciso do poder único. Esse não era o objetivo hoje. O objetivo hoje era simplesmente destruir. Assim que os Trollocs chegaram a meio caminho das colinas, Egvene iniciou sua ofensiva. Ela sempre fora excepcionalmente forte na terra, então liderou com a mais simples e destrutiva das tramas. Enfiou fios de terra no chão sob os Trollocs em uma longa linha e os ergueu. Com a ajuda do Saangreal de Vorá, foi tão fácil quanto jogar um punhado de pedrinhas para o alto. Ao sinal, toda a fila de mulheres formou tramas. O ar ondulou com fios brilhantes.
Jatos puros de fogo, de terra para levantar, de rajadas de vento para jogar os Trollocs uns contra os outros e fazê-los tropeçar e cair. Os Trollocs que Egwene havia jogado no ar caíram de volta ao chão, muitos deles sem pernas ou pés. Ossos se quebraram e os Trollocs gritaram de agonia enquanto seus companheiros caíam sobre eles. Egwene deixou a segunda fileira tropeçar nos caídos e então atacou novamente. Desta vez, ela não se concentrou na terra, mas no metal. Metal em armaduras, armas e pulsos. Ela estilhaçou machados e espadas, cotas de malha e, ocasionalmente, couraças. Isso liberou fragmentos de metal com velocidade mortal. O ar ficou vermelho com o sangue jorrando. As fileiras seguintes tentaram parar para evitar os estilhaços, mas os Trollocs atrás deles tinham muito impulso. Eles empurraram seus companheiros para a zona da morte e os pisotearam. Egwene também matou a próxima onda com metal explosivo. Era mais difícil do que lançar terra, mas também não dava tanto sinal para as fileiras de trás, então ela conseguiu continuar matando sem que eles percebessem o que estavam fazendo, empurrando seus companheiros para frente. Então Egwene voltou a romper a terra. Havia algo energizante em usar poder bruto, enviando tramas em suas formas mais básicas. Naquele momento, mutilando, destruindo, trazendo a morte ao inimigo, ela sentiu como se fosse uma só com a própria terra, que estava fazendo o trabalho que ela ansiava que alguém fizesse há tanto tempo. A praga, e as crias das sombras que ela gerava, eram uma doença. Uma infecção. Egwene, inflamada pelo poder único, um farol flamejante de morte e julgamento, era a chama cauterizadora que traria cura à terra. Os Trollocs se esforçaram para romper as teias das Aes Sedai, mas isso só colocou mais e mais deles ao alcance da Torre Branca. Os verdes fizeram jus à reputação de seus Ajas, liberando onda após onda de destruição contra os Trollocs, mas os outros Ajas também se saíram bem. O chão tremeu e o ar se encheu com os uivos dos moribundos. Corpos se rasgaram. Carnes queimaram. Muitos soldados nas linhas de frente esvaziaram seus estômagos ao vê-los. E, ainda assim, as Aes Sedai atacaram as linhas Trolloc. Irmãs específicas procuraram Myrddraal, como lhes fora ordenado. Egwene atacou uma delas, arrancando sua cabeça sem olhos do pescoço com uma trama de fogo e ar. Cada desvanecido que matavam derrubava punhos de Trollocs ligados a eles. Egwene redobrou o ataque. Atingiu uma fileira com uma onda de terra explosiva e, em seguida, lançou uma onda de ar contra os corpos que caíam, empurrando-os para trás, fazendo-os cair sobre as fileiras de trás. Ela cavou buracos na terra e fez as pedras explodirem. Ela massacrou Trollocs pelo que pareceram horas. Finalmente, os proles da sombra se cederam, e os Trollocs recuaram, apesar dos chicotes do Myrddraal. Egwene respirou fundo, estava começando a se sentir fraca, e derrubou mais desvanecidos. Finalmente, eles também se cederam e fugiram para longe das colinas. Egwene afundou na cela, abaixando o Saangreal. Não sabia exatamente quanto tempo havia passado. Os soldados próximos a observavam, com os olhos arregalados. O sangue deles não fora necessário naquele dia. Isso foi impressionante, disse Gavin, puxando seu cavalo para perto do dela. Foi como se estivessem atacando as muralhas da cidade, tentando usar escadas para um cerco, só que sem as muralhas nem as escadas. Eles vão voltar, disse Egwene, cansada. Matamos apenas uma pequena porcentagem deles. No dia seguinte, ou no máximo depois, eles tentariam novamente. Novas táticas, talvez. Eles poderiam espalhar ondas de atacantes para dificultar que as Aes Sedai matassem grandes grupos deles de uma só vez. Nós os surpreendemos, disse Egwene. Eles virão mais fortes da próxima vez. Por enquanto, por esta noite, nós aguentamos. Você não se limitou a resistir, Egwene, disse Gavin com um sorriso. Você os fez fugir. Nunca vi um exército tão completamente derrotado. O restante do exército pareceu concordar com a avaliação de Gavin, pois começou a aplaudir, erguendo armas. Egwene conteve o cansaço e guardou o bastão canelado. Perto dali, outras Aes Sedai baixavam pequenas estátuas, braceletes, broches, anéis e bastões. Elas haviam esvaziado o depósito da Torre Branca de todos os Angreal e Saangreal, os poucos que possuíam, e os distribuíam entre as irmãs na frente de batalha. Ao final de cada dia, eles eram recolhidos e entregues às mulheres que ofereciam a cura. As Aes Sedai se viraram e cavalgaram de volta através do exército em festa. A hora da tristeza, infelizmente, chegaria. As Aes Sedai não podiam lutar todas as batalhas. Por enquanto, porém, Egwene estava contente em deixar os soldados desfrutarem da vitória, pois era a melhor vitória possível.
a que não deixava buracos em suas fileiras. O Senhor Dragão e seus batedores começaram a reconhecer Shaiol Ghul. Basheri apontou para um dos mapas sombreados. Nossa resistência em Kandor e Shenar está forçando a Sombra a enviar cada vez mais tropas para essas lutas. Em breve, as terras do inferno estarão praticamente vazias, exceto por uma força mínima de defensores. Ele poderá atacar com mais facilidade. Elaine assentiu. Ela sentia Rand em algum lugar no fundo da mente. Ele estava preocupado com alguma coisa, embora estivesse distante demais para que ela sentisse mais do que isso. Ele a visitava ocasionalmente, em seu acampamento na Floresta Brain, mas por enquanto estava em uma das outras frentes de batalha. Basheri continuou. A Amirlin deve conseguir resistir em Kandor, considerando o número de canalizadores que ela tem. Não estou preocupado com ela. Mas você está falando dos Borderlanders, disse Elaine. Sim. Eles foram expulsos do desfiladeiro de Tarvin. Gostaria que eles tivessem conseguido se manter onde estavam, mas foram subjugados. Não há nada a fazer a não ser enviar-lhes toda a ajuda possível. Basheri assentiu. Talvez Lord Mandragoran pudesse reverter sua retirada se tivesse mais Aes Sedai ou Ashamen, das quais não havia nenhuma sobrando. Ela lhe enviará algumas Aes Sedai do exército de Egwene para ajudá-lo na retirada inicial, e isso fora útil. Mas se Rand não conseguisse lutar contra os Senhores do Medo ali, Lord Agelmar saberá o que fazer, disse Elaine. Se a luz permitir, ele conseguirá afastar os Trollocs das áreas mais populosas. Basheri resmungou. Uma retirada como essa, quase uma debandada, geralmente não oferece chance alguma de direcionar o curso da batalha. Basheri apontou para o mapa de Shenar. Elaine observou atentamente. O caminho dos Trollocs não evitaria terras habitadas. Fal Dara, Moshirari, Fal Moran. E com Senhores do Medo, as muralhas da cidade seriam inúteis. Mandei recado a Lan e aos Senhores de Shenar, disse ela baixinho. Ordenem que queimem Fal Dara e Angkor Daiu, junto com Fal Moran e vilas como Medo. Eles já estão queimando todas as terras agrícolas que podem, esvaziando as cidades também. Evacuem os civis para Tar Valon. Desculpe, disse Basheri suavemente. É o que deve ser feito, não é? Sim, disse Basheri. Luz, que bagunça. Bem, o que você esperava? Limpeza e simplicidade. Passos nas folhas anunciavam a aproximação de Talmanes com um de seus comandantes. Os Cairhienin pareciam cansados. Todos pareciam. Uma semana de batalha era apenas o começo, mas a emoção da luta estava morrendo. Agora vinha o verdadeiro trabalho da guerra. Dias lutando ou esperando para lutar, noites dormindo com a espada na mão. A localização atual de Elaine na floresta. Ela começara amanhã 1000 passos mais ao sul, mas a constante retirada pela floresta mantinha em movimento. Era ideal. 3 pequenos riachos de fácil acesso, espaço para muitas tropas acamparem, árvores no topo da colina que funcionavam tão bem quanto torres de vigia. Uma pena que teriam que deixar aquele local para trás pela manhã. Os Trollocs controlam toda a parte sul da floresta, disse Basheri, coçando os bigodes. Eles estão evitando as clareiras. Isso significa que nossa cavalaria não conseguirá operar com eficácia. Os dragões são praticamente inúteis aqui, Majestade, disse Talmanes, entrando na tenda. Agora que os Trollocs estão se mantendo fora das estradas, temos dificuldade em causar qualquer dano. É quase impossível manobrar as carroças de dragões na floresta, e quando conseguimos um tiro, matamos mais árvores do que crias das sombras. E quanto àquilo, seja lá o que for que a Ludra estava falando. Os dentes de dragão dela, perguntou Talmanes. É melhor, o dragão atira um monte de pedaços de metal, em vez de uma única bola. Ela tem uma grande extensão e funciona razoavelmente bem dentro da floresta, mas eu afirmo que os dragões estão causando menos dano do que vale a pena arriscar. Acho que a floresta nos fez o bem que podia, disse Basheri, movendo algumas fichas Trolloc nos mapas. Reduzimos o número deles, mas eles estão ficando espertos, mantendo-se na mata fechada e tentando nos cercar. Sugestões. Recue, disse Basheri. Vá para o leste daqui. Ir em direção ao Zerinin. Não há ponte tão ao norte, disse Talmanes. Basheri assentiu. Então você sabe o que vou pedir. Você tem uma companhia de homens que podem construir pontes. Envie-os com alguns dos seus dragões para proteção e faça com que construam pontes de balsa diretamente a leste de nós. O resto de nós não estará muito atrás. O terreno aberto ali dará à nossa cavalaria e aos dragões a chance de causar mais danos.
Podemos contar com os Erinin para retardar os Trollocs, especialmente depois que incendiarmos as pontes. Alguns dragões posicionados lá devem retardar seu progresso. Continuaremos para o leste até Alguênia e repetiremos o processo. Então estaremos na estrada para Cairien. Iremos para o norte e, quando encontrarmos um local adequado para resistir, acho que conheço o lugar exato, nos viraremos e enfrentaremos a sombra com Cairien às nossas costas. Certamente você não acha que precisaremos ir tão longe, disse Elaine. Basheri olhou para o mapa, semicerrando os olhos, como se visse através do próprio pergaminho a terra que ele representava. Estamos provocando esta batalha, disse ele suavemente, mas não a controlamos. Estamos cavalgando, como um homem cavalga um cavalo em debandada. Não sei dizer onde o galope vai parar. Vou desviá-lo, vou mandá-lo por entre os espinhos. Mas não posso pará-lo, não enquanto os Trollocs continuarem vindo. Elaine franziu a testa. Não podia se dar ao luxo de uma retirada sem fim. Precisava derrotar aqueles crias das sombras o mais rápido e completamente possível para poder unir o restante de suas forças aos exércitos de Lan e Egwene e repelir as invasões do norte. Só assim venceriam. Caso contrário, não importaria o que Rand conseguisse fazer contra o Tenebroso. Luz, que bagunça! Faça isso! Perrin apoiou o martelo no ombro, ouvindo o jovem mensageiro suado repassar as ordens de Elaine. Uma brisa suave soprava pelos galhos da floresta atrás. Os Ogier lutavam ali. Ele temia que eles se recusassem a colocar as árvores em perigo, mas a luta deles. Leve, Perrin nunca vira selvageria que a rivalizasse. Essas táticas não são ruins, disse Tan, lendo as ordens. A rainha tem uma boa cabeça para a guerra. Perrin dispensou o mensageiro com um gesto. Passou por Galad e vários de seus comandantes manto branco, que conferenciavam por perto. Ela escuta bem aqueles que conhecem suas táticas, disse Perrin, e não interfere. Era isso que eu queria dizer, rapaz, disse Tan com um sorriso. Estar no comando nem sempre é sobre dizer aos outros o que fazer. Às vezes, é sobre saber quando sair do caminho de quem sabe o que está fazendo. Sabe as palavras, Tan, disse Perrin, virando-se para o norte. Sugiro que as adote, já que agora você tem o comando. Perrin conseguia ver Rand. As cores flutuavam. Rand, falando com Moiraine em uma crista rochosa desolada que ele não reconhecia. Estavam quase prontos para a invasão de Shayol Ghul. Perrin sentiu um puxão vindo de Rand, cada vez mais forte. Em breve, Rand precisaria dele. Perrin, perguntou Tan. Que bobagem é essa de comando? Você tem nossas forças, Tan, disse Perrin. Os homens estão trabalhando juntos agora. Deixe Arganda, Galene e Galad ajudá-lo. Perto dali, Grad mantinha aberto um portal por onde os feridos da escaramuça mais recente estavam sendo enviados para a cura. Berelain administrava o hospital do outro lado, que o Aja Amarelo havia instalado em Mayene. O ar que vinha do outro lado era quente. Não sei se eles vão me ouvir, Perrin, disse Tan. Sou apenas um simples fazendeiro. Eles ouviram você muito bem antes. Isso foi quando estávamos viajando pela natureza selvagem, disse Tan. Você sempre esteve por perto. Eles me obedeciam por sua autoridade. Ele coçou o queixo. Tenho a sensação, pelo jeito como você continua olhando para o norte, de que não pretende ficar aqui por muito mais tempo. Rand precisa de mim, disse Perrin suavemente. Queime-me, Tan, eu odeio isso, mas não posso lutar com você aqui em Andor. Alguém precisa proteger Rand, e, bem, vou ser eu. Eu sei disso, de alguma forma. Tan assentiu. Vamos até Arganda ou Galene e diremos a eles que estão no comando dos nossos homens. A rainha Elaine está dando a maioria das ordens de qualquer maneira, e... Homens! Gritou Perrin, olhando para os soldados reunidos. Arganda estava consultando Galene. Eles se voltaram para Perrin, assim como os membros da Guarda do Lobo que estavam por perto, junto com Galad e seus mantos brancos. O jovem Bornhald olhou para Perrin com olhos escuros. Aquele olhar estava cada vez mais imprevisível ultimamente. O enviado da luz, Galad, conseguirá mantê-lo longe do conhaque. Todos vocês aceitam minha autoridade, conforme concedida pela coroa de Andor? Perguntou Perrin. Claro, Lorde Olhos Dourados, disse Arganda. Eu pensei que isso já estivesse estabelecido. Por meio deste, faço de Tan Altor um senhor, gritou Perrin. Eu nomeio o administrador dos dois rios em nome de seu filho, o dragão renascido. Ele carrega toda a minha autoridade, que é a autoridade do próprio dragão. Se eu não sobreviver a esta batalha,
Tam me sucederá. O acampamento ficou em silêncio, então os homens assentiram, vários deles saudando Tam. Tam gemeu tão baixinho que Perrin duvidou que alguém mais pudesse ouvir. É tarde demais para entregá-la ao círculo de mulheres para uma boa conversa? Perguntou Tam. Quem sabe uma bela pancada no traseiro e uma semana carregando água para a viúva Altone? Desculpe, Tam, disse Perrin. Neald, tente criar um portal para a Torre Negra. O jovem Ashaman assumiu um olhar concentrado. Ainda não funciona, Lorde Olhos Dourados. Perrin balançou a cabeça. Ouvirá os relatos da frente de batalha de Lã, de que membros da Torre Negra estavam lutando pela sombra. Algo havia acontecido lá, algo terrível. Certo, de volta a Merrilor, então, disse Perrin. Neald assentiu, concentrando-se. Enquanto trabalhava, Perrin virou-se para os homens. Detesto deixar vocês, mas tenho esses ganchos em mim, me puxando para o norte. Preciso ir para Rand, e não há como negar. Tentarei voltar. Se eu não puder, bem, quero que todos saibam que estou orgulhoso de vocês. De todos vocês. Serão bem-vindos à minha casa quando isso acabar. Abriremos 1 ou 2 barris do melhor conhaque do mestre Alveri. Lembraremos daqueles que caíram e contaremos aos nossos filhos como resistimos quando as nuvens escureceram e o mundo começou a morrer. Diremos a eles que ficamos ombro a ombro, e que simplesmente não havia espaço para a sombra passar. Ele ergueu Matialenir em direção a eles e suportou a aclamação. Não porque merecesse, mas porque ele certamente merecia. Neald abriu o portão. Perrin começou a caminhar em sua direção, mas hesitou ao ser chamado. Franziu a testa, olhando para Daimbornhald enquanto o homem se apressava. Perrin pousou a mão no martelo, cauteloso. Aquele homem salvara a própria vida contra os Trollocs e contra um companheiro manto branco, mas Perrin percebeu a antipatia que o homem nutria por ele. Podia não culpar Perrin pela morte do pai, mas isso não significava que gostasse, ou mesmo aceitasse, Perrin. Uma palavrinha, Aibara, disse Bornhald, olhando para Gaul, que estava ali perto. Em particular. Perrin dispensou Gaul com um gesto, e o Aiel recuou relutantemente. Ele se afastou com Bornhald do portão aberto. O que está acontecendo? Se é por causa do seu pai. Luz, fique quieta, disse Bornhald, desviando o olhar. Eu não quero dizer isso. Detesto dizer isso. Mas você precisa saber. Luz, me queime, você precisa saber. Sabe de uma coisa? Aibara, disse Bornhald, respirando fundo. Não foram os Trollocs que mataram sua família. Um choque percorreu o corpo de Perrin. Desculpe, disse Bornhald, desviando o olhar. Foi Ordeit. Seu pai o insultou. Ele destruiu a família, e nós culpamos os Trollocs. Eu não os matei, mas não disse nada. Tanto sangue. O quê? Perrin agarrou o manto branco pelo ombro. Mas eles disseram. Quer dizer. Luz, ele já tinha resolvido isso. O olhar de Bornhald quando seus encontraram os de Perrin trouxe tudo à tona novamente. A dor, o horror, a perda, a fúria. Bornhald estendeu a mão e segurou o pulso de Perrin, depois o soltou do ombro. Este é um momento horrível para te dizer isso, eu sei, disse Bornhald. Mas eu não consegui me conter. Eu só. Podemos cair. Luz, tudo pode cair. Eu precisava falar, dizer. Ele se afastou, voltando para os outros mantos brancos com os olhos baixos. Perrin ficou sozinho, com o mundo inteiro tremendo. Então ele se recompôs. Ele havia lidado com aquilo, havia lamentado a perda da família. Estava tudo acabado, completamente. Ele podia e iria continuar. Leves, as velhas mágoas retornaram, mas ele as reprimiu e voltou a olhar para o portal. Para Rand e seu dever. Ele tinha trabalho a fazer. Mas Ordeit. Padan Fain. Isso só aumentava os crimes terríveis daquele homem. Perrin faria com que ele pagasse, de uma forma ou de outra. Ele se aproximou do portal para Trevel para encontrar Rand, onde Gaul se juntou a ele. Vou para um lugar que você não pode, meu amigo, disse Perrin suavemente, a dor diminuindo. Sinto muito. Você irá para o sonho dentro do sonho, disse Gaul, e então bocejou. Acontece que estou cansado. Mas... Estou indo, Perrin Aibara. Mate-me se quiser que eu fique. Perrin não ousou pressioná-lo. Ele assentiu. Perrin olhou para trás, erguendo o martelo mais uma vez. Ao fazê-lo, vislumbrou através do outro portal, o que levava a Mayene, que Grade ainda mantinha aberto. Lá dentro,
duas figuras vestidas de branco observavam a galha. Ele ergueu uma lança para elas. Como deveria ser a sensação de dois guerreiros aguardarem o fim desta, a última batalha? Talvez Rand devesse ter tentado libertar os Gaishain de seus votos por algumas semanas. Bem, isso provavelmente teria virado todos os Aiel contra ele. Que a luz proteja o pantaneiro que ousou mexer com Gietó. Perrin passou pelo portão, pisando no solo de Merrilor. De lá, ele e Gaul fizeram as malas como se fossem para uma longa viagem, comida e água em abundância, tanto quanto ousaram carregar. Perrin levou quase meia hora para convencer o Ashamen de Rand a lhe contar para onde seu líder havia ido. Finalmente, um Naef relutante abriu um portal para Perrin. Ele deixou Merrilor e adentrou o que parecia ser a praga. Apenas as rochas estavam frias. O ar cheirava a morte, a desolação. O fedor pegou Perrin de surpresa, e levou minutos para que ele conseguisse distinguir os aromas normais do fedor. Rand estava logo à frente, na beira de uma colina, com os braços cruzados atrás das costas. Um grupo de seus conselheiros, comandantes e guardas estava atrás, incluindo Moiraine, Avienda e Katsuane. Naquele momento, porém, Rand estava sozinho no final da colina. Ao longe, à frente deles, erguia-se o pico de Shaiol Gu. Perrin sentiu um arrepio. Era distante, mas não conseguia confundir a intensa determinação na expressão de Rand enquanto observava o pico. Luz, disse Perrin. Já está na hora. Não, disse Rand suavemente. É um teste, para ver se ele me sente. Perrin, perguntou Ninaeve da encosta atrás. Ela estivera falando com Moiraine e, pela primeira vez, não sentiu uma pontada de ódio. Algo havia acontecido entre aquelas duas mulheres. Só preciso dele por um instante, disse Perrin, aproximando-se de Rand no final do afloramento rochoso. Havia alguns Aiel lá atrás, e Perrin não queria que eles, principalmente os sábios, ouvissem o que ele ia perguntar a Rand. Você tem este momento e muitos outros, Perrin, disse Rand. Eu lhe devo muito. O que você quer? Bem. Perrin olhou por cima do ombro. Será que Moiraine ou Ninaeve saberiam o suficiente para tentar impedi-lo? Provavelmente. As mulheres estavam sempre tentando impedir um homem de fazer o que precisava, como se temessem que ele quebrasse o pescoço. Não importava que fosse a última batalha. Perrin, perguntou Rand. Rand, preciso entrar no sonho do lobo. Tel'aran'rhiod, disse Rand. Perrin, não sei o que você faz lá, você me contou pouco. Imaginei que você soubesse como. Eu sei como entrar de um jeito, disse Perrin, sussurrando para que os sábios e os outros atrás não pudessem ouvir. O jeito fácil. Preciso de outra coisa. Você sabe de coisas. Você se lembra de coisas. Existe alguma coisa nesse seu cérebro ancestral que lembre como entrar no mundo dos sonhos em carne e osso? Rand ficou solene. É uma coisa perigosa, você pergunta. Tão perigosa quanto fazer o que você está prestes a fazer? Talvez. Rand franziu a testa. Se eu soubesse quando eu... Bem, digamos que alguns chamariam seu pedido de muito, muito maligno. Não é maldade, Rand, disse Perrin. Eu reconheço algo maldade quando sinto o cheiro. Isso não é maldade, é só incrivelmente estúpido. Rand sorriu. E você ainda pergunta? As boas opções se foram, Rand. É melhor fazer algo desesperado do que não fazer nada. Rand não respondeu. Olha, disse Perrin. Já falamos da Torre Negra. Sei que você está preocupado com ela. Preciso ir lá, disse Rand, com expressão sombria. E, no entanto, é obviamente uma armadilha. Acho que sei parte do que é culpado, disse Perrin. Há alguém que preciso enfrentar, e não posso vencê-lo sem poder enfrentá-lo em pé de igualdade. Lá, no sonho. Rand assentiu lentamente. A roda tece como quer. Teremos que deixar as terras malditas. Você não pode entrar no sonho a partir de... Ele parou de falar, então fez algo, tecendo uma trama. Um portal se abriu ao lado dele. Havia algo nele que era diferente dos comuns. Entendo, disse Rand. Os mundos estão se aproximando, se comprimindo. O que antes era separado não é mais. Este portal o levará para o sonho. Tome cuidado, Perrin. Se você morrer naquele lugar enquanto estiver em carne e osso, isso pode ter ramificações. O que você enfrentará pode ser pior do que a própria morte, principalmente agora. Neste momento. Eu sei, disse Perrin. Vou precisar de uma saída.
Você pode mandar um dos seus Ashamen fazer um desses portais uma vez por dia, ao amanhecer? Digamos, nos territórios itinerantes de Merrilor. Perigoso, sussurrou Rand. Mas eu farei isso. Perrin assentiu em agradecimento. Se a luz quiser, nos veremos novamente, disse Rand. Ele estendeu a mão para Perrin. Cuidado com o mate. Sinceramente, não sei bem o que ele vai fazer, mas tenho a sensação de que será altamente perigoso para todos os envolvidos. Não como nós, disse Perrin, segurando o antebraço de Rand. Você e eu somos muito melhores em seguir caminhos seguros. Rand sorriu. Que a luz o proteja, Perrin Aybara. E você, Rand al'Thor? Perrin hesitou e percebeu o que estava acontecendo. Estavam se despedindo. Ele abraçou Rand. Cuidem dele, vocês duas, disse Perrin, olhando para Nynaeve e Moiraine enquanto se afastava do abraço. Estão me ouvindo? Ah, agora você quer que eu cuide do Rand, disse Nynaeve, com as mãos na cintura. Acho que nunca parei, Perrin Aybara. Não pense que não ouvi vocês dois cochichando aí. Você está fazendo alguma besteira, não é? Sempre, disse Perrin, erguendo a mão em despedida para Tom. Gaul, tem certeza de que quer fazer isso? Eu tenho, disse o Aiel, soltando suas lanças e olhando através do portal de Rand. Sem dizer mais nada, os dois levantaram suas mochilas pesadas e entraram no mundo dos sonhos.